No silêncio profundo além de Netuno, as sondas Voyager avançavam por uma escuridão nunca vista por olhos humanos. A NASA esperava apenas vazio, até que uma região fria do espaço brilhou como uma estrela, levantando a primeira grande dúvida da jornada. Lançadas em 1977, Voyager 1 e Voyager 2 tinham um propósito simples: explorar os planetas externos. Levavam câmeras, instrumentos básicos e o icônico disco dourado, jamais projetadas para sobreviver por décadas. Mas um raro alinhamento planetário, que só ocorre a cada 176 anos, permitiu que elas usassem a gravidade de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno como estilingues, acelerando para além dos limites do sistema solar. As Voyagers revelaram tempestades colossais em Júpiter, os anéis gelados de Saturno e os mundos azulados de Urano e Netuno, visões que transformaram nossa compreensão do cosmos. Depois disso, surgiu a decisão inevitável: encerrá-las ou deixá-las seguir rumo ao desconhecido. A NASA escolheu continuar. Elas viajaram para a borda da heliosfera, a imensa bolha criada pelo vento solar que protege os planetas da radiação interestelar. Como todo escudo, essa bolha tinha um limite: a heliopausa, o verdadeiro fim da influência do Sol. Alguns cientistas imaginavam uma transição suave. Outros, uma barreira turbulenta, onde o vento solar colidia com partículas galácticas. Os instrumentos das Voyagers foram desenhados para desvendar esse mistério. Mesmo com sinais cada vez mais fracos, os dados continuavam chegando. No início dos anos 2000, as leituras mostraram o vento solar diminuindo, indicando que as sondas finalmente se aproximavam da fronteira que ninguém jamais tocara. A energia que antes empurrava para fora agora era comprimida pelo meio interestelar. Em termos simples, o vento da nossa estrela estava colidindo com o vento da galáxia. O encontro dessas duas forças logo revelaria algo jamais visto. Para a NASA, isso era mais do que exploração. Era a chance de sair do berço do Sol e compreender como nosso sistema respira dentro da galáxia. Cada medição feita pela Voyager nos aproximava da compreensão da parede invisível que separa nosso mundo de tudo o que existe além. Mas o que aconteceria quando o vento finalmente parasse e as sondas cruzassem essa fronteira invisível? Encontrariam silêncio ou algo vivo e ardente na escuridão? Durante décadas, acreditou-se que o vento solar simplesmente desapareceria, dissipando-se silenciosamente no vazio entre as estrelas. Mas enquanto a Voyager 1 avançava para a escuridão exterior, seus instrumentos começaram a detectar algo estranho. O fluxo de partículas solares já não era estável. Ele enfraquecia e depois oscilava, como se o próprio vento estivesse lutando para respirar. O vento solar é um fluxo constante de partículas de alta energia que formam um escudo invisível ao redor do sistema solar. Ele protege a Terra da radiação cósmica e carrega o campo magnético do Sol muito além de nossa órbita. Sem esse vento, estaríamos expostos à radiação violenta da galáxia. À medida que a Voyager se afastava, começou a registrar os limites dessa proteção. O vento, que antes avançava a quase 1,6 milhão de quilômetros por hora, começou a perder força. Até que, em certo ponto, simplesmente parou. Os dados chocaram os cientistas da NASA. Eles perceberam que a sonda havia atingido a fronteira onde o poder do Sol encontra a pressão do espaço interestelar. Nesse instante, a Voyager cruzou uma região onde duas forças cósmicas se enfrentavam: o vento solar empurrando para fora e o meio interestelar pressionando para dentro. Era uma batalha que ocorria desde o nascimento do sistema solar, e a Voyager havia finalmente alcançado sua linha de frente. Os instrumentos registraram um aumento súbito na densidade de plasma, enquanto a velocidade do vento solar caiu para zero. Isso significava que as partículas solares estavam sendo aprisionadas e comprimidas pelo gás entre as estrelas. Era como observar ondas do oceano colidindo contra uma costa congelada. Uma colisão em câmera lenta em escala inimaginável. Os cientistas chamaram essa região de choque terminal, o primeiro indício de que a Voyager estava deixando a calmaria do sistema solar e entrando em um novo mar. Mesmo a tais distâncias, a sonda ainda permanecia conectada ao Sol por um fio magnético tênue, um lembrete de sua origem. À medida que avançava por essa região estranha, seus instrumentos captaram rajadas de radiação que pulsavam pelo plasma ao redor.
Cada pulso revelava que a sonda estava entrando em uma zona de turbulência intensa, onde as forças do Sol e da galáxia se entrelaçavam. Os dados mostravam que essa fronteira não era lisa ou estável. Ela mudava conforme o ritmo do Sol, expandindo-se quando sua atividade aumentava e encolhendo durante períodos mais tranquilos. A borda do sistema solar estava viva, respirando com o coração de sua estrela. Para os cientistas na Terra, cada novo sinal parecia uma mensagem de outro mundo. As leituras contavam uma história de pressão, calor e movimento, um lugar onde a influência do Sol finalmente desaparecia. A Voyager havia ido mais longe do que qualquer criação humana na história, e ainda assim, o desconhecido permanecia à frente. Foi então que surgiu a descoberta mais surpreendente. Quando os instrumentos foram ajustados para medir a temperatura do plasma, os resultados não faziam sentido. Os valores subiram muito acima do esperado. A Voyager teria alcançado o limite verdadeiro? Ou teria tocado algo que ninguém imaginava? Uma parede de fogo? Quando os dados chegaram à NASA em 2012, os cientistas pensaram que os instrumentos estavam com defeito. As leituras mostravam um aumento abrupto da temperatura do plasma, chegando a quase 50 mil graus Celsius. Nada, tão longe do Sol, deveria ser tão quente. Mas os números continuavam chegando, claros e consistentes, provando que não era erro. A Voyager havia cruzado uma zona de plasma superaquecido que ninguém havia previsto. Essa região não era composta de chamas como as da Terra, mas de partículas movendo-se tão rápido que carregavam energia extrema. Quando o vento solar colidia com o gás rarefeito do espaço interestelar, os dois fluxos se comprimiam. Essa compressão produzia calor intenso, formando uma fronteira brilhante que os cientistas chamaram de parede de fogo. Não era uma parede de matéria, mas uma camada de pressão e energia que marcava o fim da influência solar. A Voyager não apenas avistou essa fronteira, ela atravessou algo que nenhuma criação humana havia enfrentado antes. Dentro dessa barreira misteriosa, o plasma ao redor da sonda tornou-se quase 40 vezes mais denso do que no espaço atrás dela. Ao mesmo tempo, a velocidade do vento solar caiu praticamente a zero, indicando que a sonda havia deixado o fluxo do sopro do Sol e entrado em um novo oceano de energia. Cada partícula detectada ali contava a história de dois mundos colidindo. O mundo interno, governado pelo Sol, e o mundo externo, moldado pela galáxia. Mesmo a mais de 18 bilhões de quilômetros da Terra, a sonda ainda carregava a assinatura magnética do Sol. A energia de nossa estrela alcançava muito além do que se imaginava. A travessia da Voyager 2, 6 anos depois, confirmou que não se tratava de um caso isolado. Ambas registraram o mesmo pico de temperatura do plasma, a mesma desaceleração das partículas e a mesma mudança na direção magnética. Essas descobertas gêmeas provaram que a parede de fogo não era apenas uma anomalia localizada. Ela é uma estrutura permanente, uma camada ativa onde o vento solar é interrompido, comprimido e transformado ao encontrar a pressão da Via Láctea. A NASA comparou esse processo à onda de choque formada pela proa de um navio avançando rapidamente, gerando turbulência que brilha com luz invisível. Pela primeira vez, os cientistas puderam medir a verdadeira fronteira do Sol. A heliosfera deixou de ser apenas uma teoria. Era uma bolha viva e pulsante, cuja borda queimava com fogo cósmico. Essa descoberta mudou nossa visão do sistema solar, revelando-o não como uma ilha de calma, mas como uma tempestade de energia cercada pelo oceano da galáxia. A parede de fogo era a prova de que a fronteira entre as estrelas não é silenciosa, mas viva, moldada pela luta eterna entre luz e escuridão. Mas se a borda do Sol queima tão intensamente, o que isso pode significar para as outras estrelas espalhadas pela galáxia? Cada sistema teria sua própria parede, sua própria fronteira incandescente mantendo o universo separado. Ou seríamos os únicos cercados por chamas? A descoberta da parede de fogo pela Voyager mudou tudo o que os cientistas acreditavam saber sobre o limite do nosso sistema solar. Durante décadas, a fronteira externa da influência solar havia sido vista como fria, escura e imóvel. Mas os dados provaram que ela era viva, repleta de movimento, energia e calor. Não era uma fronteira morta. Era o último suspiro do Sol, antes de desaparecer na galáxia. Dentro dessa fronteira flamejante, a Voyager descobriu que o plasma não apenas fluía, mas pulsava. As medições mostravam que a borda da heliosfera expandia e se contraía como um pulmão vivo.
Quando o Sol se tornava mais ativo, o vento solar pressionava mais forte, expandindo a heliosfera por bilhões de quilômetros. Quando o Sol se acalmava, a pressão diminuía e a bolha se retraía em direção ao centro. Esse padrão respiratório significava que a camada externa do sistema solar não era fixa, mas mudava constantemente ao ritmo do Sol. Cientistas da NASA compararam esse comportamento à onda de proa de um navio cortando o oceano. Assim como a água se acumula diante de uma embarcação em movimento, o plasma na borda da heliosfera se acumula sob a pressão do meio interestelar da galáxia. Quanto mais rápido o vento solar se desloca, maior é a compressão. Cada explosão de energia solar viaja bilhões de quilômetros para fora, moldando a bolha invisível que protege os planetas. A parede de fogo, portanto, não é apenas uma parede, é um espelho refletindo o pulso do Sol. Uma barreira viva que cresce, muda e cintila com o tempo. O que tornou essa descoberta ainda mais fascinante foi o ritmo observado. Os sensores da Voyager registraram ondas de energia atravessando a fronteira como ondulações na água. Cada ondulação carregava a história de erupções solares, tempestades magnéticas e eventos que haviam ocorrido anos antes na superfície do Sol. Era como se a heliosfera tivesse memória, ecoando o passado solar na linguagem do plasma e da luz. Essa percepção mostrou que nosso sistema solar se comporta mais como um organismo do que como uma máquina, com cada parte conectada por fios invisíveis de magnetismo e calor. Hoje, os cientistas acreditam que essa borda dinâmica desempenha um papel vital na proteção da Terra. Ao repelir a radiação cósmica, a heliosfera funciona como um escudo que torna a vida possível. Sem essa camada de fogo, a chuva constante de partículas galácticas destruiria nossa atmosfera e exporia o planeta à radiação letal. A parede de fogo pode parecer violenta, mas é a razão pela qual podemos existir em paz sob o Sol. É ao mesmo tempo barreira e sustentação, equilibrando destruição e proteção em harmonia. Quanto mais a Voyager revelava, mais clara a verdade se tornava. A borda do sistema solar não é silenciosa. Ela queima, respira e se move no ritmo de sua estrela. O que parecia uma fronteira é, na verdade, um limite vivo. Prova de que o Sol é muito mais que uma esfera de fogo. É um sistema que sente e reage. Mas, se a borda solar pode se mover e mudar, ela também poderia se comunicar? Os padrões de sua energia poderiam ser sinais, não acidentes, mensagens transportadas pelo próprio fogo. Durante décadas, acreditou-se que, ao cruzar a parede de fogo, a Voyager deixaria totalmente o campo magnético do Sol para trás. Imaginava-se que o espaço além da heliosfera fosse dominado pelas forças magnéticas da galáxia, orientadas em direção totalmente diferente. Mas quando os dados chegaram, os resultados contrariaram todas as expectativas. O campo magnético externo não era oposto. Ele estava quase perfeitamente alinhado com o interno. Essa descoberta chocou as equipes de pesquisa da NASA. Isso significava que a fronteira entre o sistema solar e o espaço interestelar não era uma parede abrupta. Era uma zona de transição suave, onde as linhas magnéticas do Sol e da galáxia se entrelaçavam. A Voyager havia entrado em um lugar onde os dois campos se tocavam e se enroscavam como fios de um tecido cósmico único. Um aperto de mãos entre dois mundos magnéticos, um nascido do nosso Sol e outro que atravessa a Via Láctea. Para entender quão estranho isso era, é preciso lembrar como os campos magnéticos funcionam. Cada estrela, planeta e galáxia possui seu próprio campo, invisível, mas poderoso. Essas linhas de força guiam partículas carregadas, moldam radiação e influenciam até o movimento da poeira cósmica. Normalmente, quando duas regiões magnéticas se encontram, elas se torcem e se opõem, criando turbulência e calor. Mas, na borda do nosso sistema solar, isso não aconteceu. Os campos pareciam se mesclar pacificamente, formando uma ponte em vez de uma barreira. O magnetômetro da Voyager registrou essa conexão em detalhes. Os instrumentos mostraram que a direção das linhas magnéticas fora da heliosfera estava inclinada apenas alguns graus em relação às de dentro. Esse pequeno ângulo bastou para provar que a fronteira era mais um gradiente suave do que uma ruptura. Isso também explicava por que o plasma naquela região se movia de forma tão uniforme. Em vez de colidir violentamente, ele fluía de um lado para o outro, trocando energia em equilíbrio silencioso. Essa descoberta mudou a forma como os cientistas compreendem nosso lugar na galáxia.
Ela sugeria que a influência do Sol não termina simplesmente, mas se dissolve lentamente no campo maior da Via Láctea. Nosso sistema solar não é isolado. Ele faz parte de uma vasta rede de correntes magnéticas, conectando estrelas, nebulosas e nuvens de poeira. O aperto magnético detectado pela Voyager pode ajudar a explicar como os raios cósmicos entram no sistema solar e como ventos estelares interagem pelo espaço. Pode até revelar como sistemas capazes de sustentar vida permanecem estáveis em um ambiente tão caótico. Para a NASA, essa descoberta tinha um significado ainda mais profundo. Era evidência de que o Sol não está sozinho em seu poder. Cada estrela é parte de uma rede invisível, ligada por pontes magnéticas que se estendem por anos-luz. A Voyager não apenas cruzou uma fronteira, ela encontrou prova de que o universo é conectado por uma energia oculta. A parede de fogo, antes vista apenas como um escudo, agora era entendida como uma ligação entre o mundo do Sol e a galáxia além. Mas se essas linhas realmente conectam as estrelas, o que elas podem carregar entre elas? Informação, energia ou até matéria poderiam fluir por esses fios invisíveis, unindo sistemas distantes de maneiras que ainda não compreendemos? A heliosfera, antes vista apenas como uma bolha de vento solar, agora é compreendida como o primeiro e maior escudo da Terra. Uma parede invisível que protege nosso planeta da radiação violenta que preenche a galáxia. Sem ela, os raios cósmicos bombardeariam constantemente a atmosfera, destruindo moléculas e eliminando a camada de ozônio. A jornada da Voyager provou que a heliosfera não é apenas uma borda, é a linha tênue entre a vida e a extinção. Dentro dessa bolha protetora, o campo magnético do Sol funciona como uma armadura. Ele desvia e redireciona a maior parte das partículas de alta energia vindas do espaço profundo, mas a descoberta da parede de fogo revelou como essa proteção é delicada. Na borda, onde o vento solar encontra o meio galáctico, apenas uma fração da radiação consegue atravessar. Quando o Sol está ativo, seu campo magnético se fortalece, repelindo a maior parte do perigo. Quando enfraquece, mais raios cósmicos penetram, alterando o equilíbrio de radiação em todo o sistema solar. As medições da Voyager ajudaram os cientistas a compreender esse processo em tempo real, mostrando como a atividade solar molda diretamente a segurança do nosso mundo. Para a exploração espacial, esse conhecimento é crucial. Astronautas viajando além de Marte não estarão mais protegidos pelo campo magnético terrestre. Eles dependerão inteiramente da heliosfera para se proteger da radiação mortal. Os dados enviados pela Voyager permitem à NASA prever quando esse escudo cósmico está mais fraco, ajudando futuras missões a planejar viagens em janelas mais seguras. As sondas mostraram que essa barreira respira e se curva, expandindo-se e retraindo-se conforme o coração do Sol pulsa. Quando se expande, as missões humanas estão mais seguras. Quando se contrai, o sistema solar fica exposto às tempestades mais violentas da galáxia. O que torna essa descoberta profunda é sua universalidade. Toda estrela possui sua própria heliosfera, uma bolha protetora criada por seu vento estelar. Ao estudar a nossa, a NASA ganhou um modelo para estimar quais sistemas planetários podem sustentar vida. Se o vento de uma estrela for fraco demais, seus planetas ficam expostos à radiação cósmica. Se for forte demais, pode arrancar suas atmosferas. O equilíbrio sob o qual vivemos é raro e frágil. Uma coincidência cósmica que talvez determine onde a vida pode existir no universo. As descobertas da Voyager transformaram a imagem do Sol de uma simples fonte de luz em um guardião da vida. Revelaram que não vivemos apenas sob seu calor, mas dentro de seu alcance protetor. Cada nascer do Sol na Terra começa dentro desse escudo, no sopro de uma estrela viva. Mas o que acontece quando esse escudo enfraquece ou quando nosso Sol envelhece e silencia? A vida pode sobreviver além da segurança de seu fogo cósmico? As descobertas da Voyager fizeram mais do que redefinir a borda do nosso sistema solar. Elas deram aos cientistas uma chave para entender como outras estrelas podem proteger seus próprios mundos. A heliosfera deixou de ser apenas sobre nós. Tornou-se um modelo de como a vida pode existir em outros lugares do universo. Cada estrela gera sua própria bolha de energia, uma espécie de heliosfera em miniatura chamada astrosfera. Essas bolhas moldam o destino dos planetas que abrigam. Se o vento estelar for suficientemente forte, ele cria um escudo que bloqueia raios cósmicos mortais, permitindo que os planetas preservem suas atmosferas.
Se for fraco demais, a radiação do espaço profundo arranca tudo, deixando mundos áridos e sem vida. A jornada da Voyager permitiu aos cientistas comparar o alcance protetor do Sol com os possíveis escudos de outras estrelas, ajudando-os a identificar quais sistemas podem sustentar vida. Os dados da NASA mostraram que a heliosfera do Sol é incomumente estável para uma estrela de sua idade. Sua forma, equilíbrio e expansão rítmica sugerem que ela é afinada de modo preciso. Forte o bastante para proteger, mas não violenta ao ponto de destruir. Esse equilíbrio frágil, a proteção da heliosfera, pode ser a razão de a Terra ter permanecido habitável, enquanto tantos mundos nunca tiveram chance. Ao estudar a parede de fogo e a fronteira viva do Sol, os cientistas passaram a enxergar a heliosfera não como um efeito acidental, mas como parte do próprio mecanismo que tornou nossa existência possível. As descobertas das Voyagers também impulsionaram novos planos. Uma futura sonda interestelar capaz de viajar 3 vezes mais longe do que elas. Com instrumentos modernos, ela poderia mapear toda a heliosfera, detectar estruturas magnéticas de estrelas vizinhas e revelar se cada estrela possui sua própria parede ou se o nosso Sol é uma exceção cósmica. Essa missão poderia explicar como a energia circula entre sistemas estelares, como a própria galáxia respira. Mas o significado mais profundo das Voyagers transcende a ciência. Seus sinais fracos ainda chegam à Terra, ecoando de bilhões de quilômetros como um lembrete de que nossa voz pode atravessar a escuridão. Cada fragmento transmitido é um sussurro da fronteira, mostrando que o limite do Sol é apenas o início das estrelas. A Voyager revelou que pertencemos a um ritmo maior, conectados à galáxia não pela distância, mas pela energia. E enquanto preparamos novos exploradores para seguir ainda mais longe, uma pergunta permanece. Se a voz do nosso Sol pode cruzar o espaço interestelar, que outras vozes podem estar esperando para responder? O que começou como uma missão para estudar planetas, transformou-se na mensagem da humanidade para o cosmos. Para além da parede de fogo, nossas 2 viajantes continuam sua rota silenciosa, levando a assinatura da Terra para o infinito. Se essa história te inspirou, curta, compartilhe e inscreva-se para mais mistérios que desafiam o que pensamos saber sobre o universo.